Senhor presidente, senhores deputados, votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada. Nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação e nenhum deles pôde ser processado criminalmente. É pedir para a gente do PCC, do Comando Vermelho, disputar a eleição para ter mandato de deputado federal e depois no voto secreto dessa casa, o sujeito sequer poder responder criminalmente pelos seus atos. E veja, há várias e várias medidas que nós podemos tomar para brecar abusos do Supremo Tribunal Federal. Nenhuma delas está nesse texto. Esse texto não traz uma palavra sobre imunidade material. Deputado hoje é processado e preso por coisas que diz na tribuna, por palavra, por opinião e por voto. Esse texto não trata em absolutamente nada dessa matéria. E teve relatório anterior que tratava. Relatório anterior deixava claro, por que o deputado fala, por que o deputado vota, por que o deputado opina, só pode ser responsabilizado pelo Conselho de Ética nessa casa. Esse texto eu votava. Esse texto eu votava. Agora, voto secreto para permitir processo criminal contra deputado, aí eu não voto. Porque isso não é reagir a abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso é criar um abuso do próprio parlamento para blindar a corrupção. Eu sei que tem muitos parlamentares aqui, como discursaram agora, que vão votar essa matéria em reação ao Supremo. Mas eu questiono esses parlamentares. Os senhores realmente acreditam que a maioria esmagadora deste parlamento, que os 324 votos que nós vimos no painel, são de deputados preocupados com o abuso do Supremo? Obviamente que não é. Obviamente tem uma agenda que eu nem posso chamar de agenda oculta, porque ela é escancarada, de blindagem de esquema de desvio de corrupção, de desvio de dinheiro público. Nós poderíamos acabar com o foro privilegiado para o Supremo Tribunal Federal não julgar mais parlamentares. Nós poderíamos adotar o modelo europeu e tirar o Supremo do Judiciário, que é o que eu defendo. O Supremo não tem que julgar casos concretos, tem que julgar lei em abstrato. Nós poderíamos acabar com decisão monocrática. Tudo isso limitaria abuso do Supremo e nada disso está sendo votado. O que está sendo votado é a diferença entre o remédio e o veneno, que é a dose. Os senhores estão pesando a mão nesse texto a ponto de proteger criminoso, faccionado, homicida, traficante, qualquer crime. Não há limitação de crime com relação ao mandato, não há limitação nenhuma nesse texto. E é voto secreto ainda. Vem um deputado criminoso, a Procuradoria-Geral da República abre um processo contra ele, e aí todo mundo que quer proteger esse criminoso pode votar para ele ficar solto e não responder processo, sem sequer falar para o seu eleitor qual que foi o seu voto. Gente, se um parlamentar nessa casa quer defender um sujeito preso por corrupção, preso por homicídio, preso por tráfico, o mínimo que esse parlamentar tem que fazer é votar abertamente. O voto secreto, veja, eu não tenho problema nenhum de votar contra a prisão de parlamentar que está sendo preso abusivamente. O Daniel Silveira defendeu a minha cassação. O Daniel Silveira fez vários vídeos me xingando. Mas eu, por correção, votei contra a prisão dele porque considerei que era ilegal. Eu não tenho problema de abrir o meu voto quando eu acho que a prisão é ilegal, que ela é injusta. Por que o medo? Qual que é o receio? Qual que é a agenda oculta de querer esconder o voto do deputado quando ele está analisando a prisão de um colega ou um processo criminal contra um colega? Qual que é o receio? O receio não é do Supremo. O receio é do eleitor.
que vai ver a falta de vergonha na cara e não vai querer reeleger o sujeito. Daí o meu voto contra, presidente. Olha, esse é um dia que dá vontade de desistir. Eu acabei de chegar da Câmara dos Deputados, a gente votou agora a PEC da blindagem, votei contra, o texto que estabelece o seguinte: um deputado, um sujeito se elege deputado, ele mata uma pessoa, ele estupra uma pessoa, ele é um pedófilo, ele é um traficante, ele desvia dinheiro público. Para começar um processo contra essa pessoa, não estou nem falando de prender, tô falando para começar um processo, não estou nem falando de ter uma medida cautelar, não estou falando de busca e apreensão, não estou falando de apreensão de passaporte, estou falando para começar um processo criminal contra essa pessoa. Essa PEC determina que precisa ter uma votação secreta na Câmara dos Deputados, então você nem vai saber se seu deputado votou para prender ou para soltar vagabundo, para daí ele poder começar a responder o processo. E eu vejo gente, eu tô há 6 anos exercendo o mandato, eu vejo gente que estava participando de manifestação comigo, em defesa da Lava Jato, pelo impeachment da Dilma, contra o Petrolão, na defesa do combate à corrupção, votando a favor desse texto. É muito desesperador, Primeiro, você trabalha muito numa casa que é pouquíssimo produtiva e que dá pouquíssimo resultado. Quando sai coisa boa, é coisa pequena. Quando sai coisa ruim, é uma tragédia, É uma coisa que me lembra até do que o Roberto Campos falava, que quando a primeira vez que ele chegou no Congresso, ele pensou que estava lá para fazer o bem, Aí quando ele chegou lá, ele descobriu que estava lá para impedir o mal, que não tinha como melhorar as coisas, só tinha como desacelerar o desastre, E é o mesmo sentimento que eu tenho agora. Olha tudo que a gente passou, o tanto que a gente lutou, tudo que a direita fez, o quanto ela se manifestou, o quanto denunciou escândalos de corrupção de esquerda, do PT, o tanto que a gente foi perseguido, foi atropelado por um sujeito do MST, que tentaram me matar, a Dilma colocou o Cardoso para fazer dossiê contra mim com 19 anos de idade, e a gente denunciando corrupção, para basicamente a gente institucionalizar a bandidagem, com uma PEC que permite, por exemplo, que alguém do PCC dispute a eleição e, com o voto secreto dos seus colegas, nunca tenha um processo criminal contra ele, sendo um faccionado. É de causar desesperança. E ver gente ainda aplaudindo isso, e ver deputado falando com orgulho que está votando a favor disso, e com um eleitor que se diz de direita apoiando um negócio desse, achando que tá certo eu blindar todo o centrão dos seus escândalos de corrupção com esse discurso vazio. Meu amigo, bolsonaristas hoje te prometeram que você ia ter a anistia. A anistia é o único assunto que importa no Brasil, que você tomou na lata, no peito, na caixa. Hoje sabe o quê? Adivinha? PEC da blindagem. O que é PEC da blindagem? É basicamente uma PEC que faz com que qualquer prisão de deputado seja condicionada à vontade dos deputados federais. E com novidades, porque isso já chegou a acontecer antes, mas ela tem uma novidade, é com voto secreto e também protegendo deputados de ações cíveis, para eles ficarem com o patrimônio bem blindadinho. É isso que você tá vendo. Um projeto que foi tocado pelo centrão e pela direita bolsonarista passou com apoio entusiasmado dos bolsonaristas. E você tá duvidando, dá uma olhada no Nicolas. Se algum deputado cometer crime, ele vai pra cadeia sim. Basta essa casa decidir que sim. E aí, obviamente, o voto secreto, sabe o que dá a possibilidade? De não ter o STF chantageando esses deputados aqui para poder livrar deputados. Porque o Brasil que eles estão pintando aqui, parece que é deputado corrupto, tá indo pra cadeia. Me fala qual. Pois é, seu queridão, seu herói da direita, se abraçou o que há de mais corrupto em nome da luta pela impunidade. Porque é isso que vai rolar. Basicamente, os deputados vão ter um passe livre para roubarem numa boa, porque não há como serem presos. Ou vocês acham que a Câmara dos Deputados vai ter um surto de honestidade e vai começar a proteger seus pares? É literalmente o contrário. E é por isso que o Centrão, que são as maiores prostitutas da política brasileira, voltou favorável a isso. Aí todos eles vão falar, é em nome da Débora, né? A Débora do Batom, é em nome, sei lá, do Daniel Silveira. Não é em nome de nada, cara. É em nome dos vagabundos do Centrão. E desde o fim da Lava Jato, que foi tocado pelo bolsonarismo, não se esqueçam disso, a gente chegou num processo tão maluco, que agora não há meios de se prender um deputado. Ou vocês acham que em votação secreta, sem nenhuma pressão da sociedade civil, algum tipo de deputado vai querer votar para punir um colega?
Pelo amor de Deus, meus amigos. O Brasil só caminha num retrocesso. Na verdade, ele está pegando um trem-bala do retrocesso. E nesse retrocesso, a direita, anticorrupção, vota junto com os maiores ladrões, porque é isso que interessa no jogo. Ladrão unido jamais será vencido. O pior é que o zum é que tudo isso foi tocado pelo Centrão para eles logo em seguida votarem em anistia. Então é o seguinte, a gente entregou pro Centrão a maior chance de roubar, sem nenhuma chance de ser pego na história do Brasil. É basicamente um passe livre para roubar e em troca vamos ganhar talvez uma votação de uma anistia que talvez beneficie uns caras que vandalizaram e tentaram um monte de coisa e talvez beneficie o Bolsonaro a não ser preso por muito tempo. Uhul! Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, galera. A gente sempre vence com vocês, enfim, sem ironias, não consigo ficar normal. É bizarro, é grotesco.